Jesus. Aleluia. Você está animado? Se não tiver, você pode sair. Amém? Porque a palavra tem um poder de dar discernimento, sabedoria. E quando a gente se agarra com a palavra de Deus, a nossa vida jamais será a mesma. Aleluia. Eu não tinha combinado com o diácono Valmir, mas eu vou ministrar dentro daquilo que ele estava falando no começo. Amém? Romanos capítulo 12. Eu quero falar essa noite um pouco sobre condenação, tricotomia. Eu sei que vocês conhecem bem sobre esse assunto. E dentro do que eu estava hoje conversando com um irmão em Cristo e aconselhando outro rapaz também, que estava se divorciando, em Cristo também, o Senhor começou a me dar um monte de coisa dentro da palavra. Amém? Uma das primeiras coisas que o irmão perguntou para mim, disse: por que é que o povo do mundo, eles são mais fiel ao diabo do que muitos crentes a Deus? E na hora o Senhor me deu o entendimento daquilo ali. Amém? Mas dentro disso que eu estou falando, abra a tua Bíblia, quero ler com vocês lá em Efésios capítulo 2. Aleluia. Vamos perceber, irmão, de que o povo no mundo, eles andam na carne. O cristão não deve, mas tem muitos cristãos que andam segundo a carne. Por quê? Porque ele não está debaixo da lei, para que a carne possa de fato ter o domínio ou o controle sobre a vida dele. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. Que diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Aqui ele está mostrando uma foto nossa antes de estar em Cristo. Amém? Está falando para crente aqui. Então ele diz: olha, antes de estarmos no Senhor, estávamos mortos. Amém? Sem vida, no delito, nos pecados. Mas, no versículo 2, a gente andava no passado, segundo o príncipe deste mundo, do poderio do ar, do espírito que agora age ou opera nos filhos da desobediência. Então ele está mostrando como a gente era antes, e o Espírito continua operando nos filhos da desobediência, como a gente era antes. Versículo 3 ele diz: entre os quais todos nós também antes andávamos. Ou seja, a gente andava o quê? Morto, separado de Deus, nas transgressões, no pecado, seguindo o curso desse mundo e fazendo a vontade de Satanás. Eles, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, éramos por natureza o espírito, filho da ira, ou filho do diabo. Quem entende? Mas Deus é rico em misericórdia, pelo seu imenso amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então, olha a diferença. A gente, quando fala sobre tricotomia, às vezes fica um pouco vago, porque a gente fica dizendo: mas rapaz, às vezes vem essa interrogação, como veio para aquele irmão. Esse irmão, acredito que ele tem uns 5 anos já em Cristo. E essa interrogação ele disse que tinha na mente dele. Eu tinha até ele fazer essa pergunta a mim, que o Espírito Santo me deu a revelação na hora. Amém? A gente depois vai lá em 1 João, a gente vai ler o texto de 1 João. A partir do capítulo 1 ele vai falar um monte de coisa. E dentro dessas coisas que ele vai falar de que nós temos a unção e não precisamos de que ninguém nos ensine. E dentro desse contexto ele estava falando com pessoas que são anticristos, que saíram da igreja, que não tinham parto com o Senhor e começaram a ensinar coisas erradas. E ele estava dizendo: olha, vocês são nascidos de Deus, vocês têm condição de discernir. Vocês não precisam ouvir o anticristo. Ele não estava dizendo que a gente não precisava ser ensinado, como muitos pegam fora de contexto esse texto. Amém? E lá fala muito sobre amor. É dentro daquele texto também que a gente vamos essa noite aprender alguma coisa. Amém? Com o Senhor. Mas, irmão, o que podemos perceber aqui é de que antes de estar em Cristo, a gente fazia a vontade da nossa carne. Quando diz a nossa carne, está falando dos 5 sentidos. Amém? Então nós fazia a vontade dos 5 sentidos. E é interessante que ele diz: fazia a vontade da nossa mente, e por quebra ou por natureza éramos filhos do diabo.
Ou seja, o espírito, a alma e o corpo concordavam. Agora, a questão é que quando nascemos de novo, quem nasce é o espírito. É por isso que muitos filhos de Deus, por não compreender sobre tricotomia, ele acha complicado fazer a vontade de Deus e ainda faz mais a vontade, às vezes, da carne do que a de Deus. Não é porque ele é mau, é porque ele precisa compreender, como foi citado aqui em Romanos capítulo 12. Ele diz: olha, irmão, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz no versículo 2: mas não se conformeis, mas transformei na renovação das vossas mentes, ou alma, para que vocês possam compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Perceba que Paulo ali estava falando com o espírito recriado, com a nova criatura, com aquele que tem a capacidade de dominar aquele que é mais fraco, que é a carne. Como? Pela renovação da... Então ele estava mostrando que agora nosso maior desafio não seria contra o diabo. Nosso maior desafio seria controlar nós mesmos. Eu já ouvi isso muito de psicólogo, já ouvi isso muito também de coaches, ele falando que quando uma pessoa ela quer chegar longe, a primeira coisa que ela tem que fazer é dominar ela mesma. Se nós não somos capazes de dominar a nós mesmos, não somos capazes de poder influenciar outras pessoas. E o apóstolo Paulo diz que ele não corria em vão, mas antes ele esmurrava seu corpo, reduzia ele à escravidão. E por isso que ele corria com motivação. Outro texto que o Senhor me lembrou na hora, é aquele texto que está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 20 e o 21. A maioria das versões fala sobre coração. Amém? Vamos abrir lá. Primeiro João, capítulo 3. Aqui ele está falando sobre a manifestação dos filhos de Deus. E olha o que diz: pois se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. Versículo 21. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Tem alguma versão que fala sobre consciência no lugar de coração? Tem alguma Bíblia aqui assim? Tem não? Eu vou ler em outra versão, nova versão transformadora. Amém? E o Senhor me lembrou esse texto aqui, e na hora eu fiquei questionando, digo: Senhor, mas ele está falando sobre coração, espírito, condenar. Eu não entendo esse texto. E desde casa que eu vim pesquisando, eu peguei ali Adriano, as versões dele, comecei a buscar, aí eu encontrei, eu digo: era isso aqui que o Senhor queria me mostrar, nos mostrar. De que é interessante, irmão, de que quando a palavra ele fala coração aqui, ele está se referindo, de fato, à nossa alma. E algo que veio ao meu coração naquele momento foi: o Senhor disse para mim: se a sua mente não lhe condena, você está livre diante do Senhor, para você ir em oração, para você investir na sua vida espiritual, para você investir na sua vida intelectual, sua vida financeira, e você se dá bem na vida, porque não há condenação. O que leva a gente a ser improdutivos é a condenação. E é interessante, irmão, que muitas das vezes não é o diabo que está nos condenando, é a nossa própria alma, que se encontra reprovada diante daquilo que tem ouvido. É por isso que tem psicólogos, psiquiatra. Amém? Psicólogo, ele trabalha com a alma, com a mente. E o psiquiatra, ele é um médico especializado na mente, onde ele pode até passar remédio para a pessoa. É um médico mesmo.
Amém? Mas olha que interessante nessa versão aqui, a nova versão transformadora. Ainda que a consciência nos condene, Deus é maior do que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Aqui ele estava falando sobre o crescimento do aperfeiçoamento no amor. É tanto que lá em João capítulo 2, versículo 20, ele diz que aquele que está em Cristo deve andar como ele. Dentro daquele contexto estava falando sobre o amor. Amém? E é interessante aqui que ele diz, olha, se você não crescer quanto tanto, Deus o sabe. Aí no versículo 21, amados, se a consciência nos condena, não nos condena, melhor dizendo, podemos ir a Deus com toda confiança. Diga assim, com toda confiança. Aí ele diz, e dele recebemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Aleluia. O que é que não nos condena? É quando a gente estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Mas vamos ver aqui nessa versão corriqueira nossa, né? Ele diz o seguinte: pois se o coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Simplificando, ou seja, no crescimento, na renovação da mente, Deus compreende e entende essa deficiência. Nós estamos crescendo, de fato. Versículo 21, amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Ou seja, o nosso espírito, ele não nos condena, porque o Espírito Santo está no nosso espírito. E ele não vem trazer confusão. Pelo contrário, ele vem trazer libertação. Posso ir amém? Isso explodiu em mim hoje, porque o Senhor disse, olha, se nada estiver lhe condenando, você pode levantar as suas mãos, sem ira e sem condenação. Você pode se levantar em oração, e a sua oração vai ser poderosa e vai ser eficaz. Você pode se levantar em qualquer empreendimento na sua mão, porque como eu fui com Obed-Edom no Velho Testamento, de 3 meses eu mudei todo o segmento da sua família, eu posso mudar a vida de qualquer pessoa. E quando o irmão começou a questionar por que é que o povo do mundo eles têm mais facilidade de obedecer o diabo, simples, porque no espírito, na alma e no corpo já está debaixo da lei, da maldição ainda. Então não há resistência de uma parte, porque os 3 estão envolvidos. No nosso caso há uma resistência. Por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 5 e o versículo 16 diz que há uma briga entre o espírito e a carne, para que não faça que seja do vosso querer. É por isso que Romanos 12 diz, apresenta o teu corpo. Quando ele diz apresenta, ele está falando para aquele que nasceu de novo, como um sacrifício vivo. Por que vivo? Porque a carne, na verdade, habita o pecado, ela está viva para o pecado, e somos nós que temos que dominar ela. Pastor, não tem jeito não de a gente não ser mais tentado, não tem jeito enquanto estivermos aqui na terra. Paulo diz que o nosso corpo ele geme, assim como o povo do mundo ele geme pela revelação dos filhos de Deus. O nosso corpo está gemendo, por quê? Porque nós queremos a cada dia andar como o nosso espírito é santo, como uma nova criatura. É por isso que lá em João capítulo 5, 1 João, o versículo 4, ele disse que quem é que vence o mundo, senão aquele que é nascido de Deus? Quem foi que nasceu? O espírito, a alma ou o corpo? O espírito. Eu pergunto para vocês, aonde o amor de Deus foi derramado? Foi na mente, foi no corpo ou no espírito? Quem entende? E quando o apóstolo João vem falando na sua carta, 1 João, ele vem falando justamente sobre isso, que precisamos ser aperfeiçoados. Ele diz, olha, aquele que não anda no amor não pode ser aperfeiçoado. Ou seja, nós para sermos aperfeiçoados, nós temos que ser perseverantes. Temos que ser sofredor no sentido de que, muitas das vezes, uma pessoa ela vai querer falar alguma coisa conosco que a gente não vai à forra. Muitas das vezes, a gente vai fazer feito Paulo disse lá, ou melhor dizendo, Tiago, capítulo 1, versículo 19. A gente vai ouvir algo e a gente não vai se irar. Ou melhor dizendo, não vamos deixar que a nossa ira possa sobrepor. Mas pelo contrário, vamos deixar que aquele que é o nosso Senhor, ele possa de fato trazer uma palavra certa no tempo certo. E não vamos se irar querendo convencer a outra pessoa de que estamos certos, mas vamos andar em humildade. Aí ele diz, olha, recebe a palavra com mansidão, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas.
Eu sempre falo aqui que, de fato, competiu a Jesus salvar o nosso espírito, mas compete a nós salvarmos a nossa alma, recebendo a palavra com mansidão. Agora ficou simples de nós entendermos, irmão, de que há uma resistência em nosso próprio homem, da carne. E o apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos também. Vamos ver isso? Romanos capítulo 6. É interessante que quando você está aconselhando uma pessoa, o Espírito Santo ele vai nos ensinando também. Amém? Romanos capítulo 6. Aqui ele fala sobre o pecado e sobre a graça do Senhor que nos alcançou. Ele fala no versículo 1: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque. Ele fala de modo algum, pois o que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Quando ele fala morremos para o pecado, ele está falando do espírito, não está falando do corpo. Quem entende? Quem morreu para o pecado foi o espírito. O corpo não, ele está vivo. É por isso que tem que ser um sacrifício, para que ele possa dar a Deus aquilo que é de Deus. Amém? E para nós é um desafio, por quê? Porque a única coisa que precisamos dar a Deus é adoração. Deus não precisa, irmão, vamos dizer assim, da nossa habilidade, do nosso dinheiro. Não, que Ele precisa da nossa adoração. Quando eu digo que precisa, é porque nascemos para isso. É por isso que quando a gente busca ao Senhor em primeiro lugar, todas as coisas é acrescentadas. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Mas aquele que se aproxima do Senhor com fé, Ele diz que vai galardoar. Hebreus 11, 6. Mas olha que interessante. Aí ele diz: de modo nenhum, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele, ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, esse batismo é o novo nascimento. Amém? Nascemos de novo, portanto fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo é ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com Ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado, ou seja, mas com o domínio do nosso espírito como uma nova criatura. Amém? Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Pois quando ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não temos aquela natureza que Efésios, Paulo fala, capítulo 2, que antes andava fazendo a vontade da carne, do pensamento, e por natureza éramos filhos do diabo. Pois quanto a ter morrido, versículo 10, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto ao viver, vive para Deus. É isso que devemos a cada dia compreender. Amém? Que devemos viver para o Senhor. Ou seja, quando a gente vivemos pela palavra, buscando a palavra do Senhor, a cada dia servindo ao Senhor, ou seja, o pecado ele não vai ter domínio sobre as nossas vidas, porque estamos envolvidos com aquele que de fato é uma nova criatura. Assim também, considerávamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos vossos desejos. E tampouco apresentei os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentava-os a Deus como vivificados dentre os mortos, e apresentava-os os vossos membros do corpo a Deus como instrumento de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vocês. Esse vocês é falando do Espírito que nasceu de novo. Porque o pecado, ele está na carne. Amém? Aí ele diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque na lei, a gente sabe que todo mundo estava debaixo do pecado. Amém? Mas glória a Deus que Cristo morreu e ressuscitou. Aleluia. E lá em João, se não me falha a memória, capítulo 20, do 22 e diante, depois de ressurreto, quando ele vai ao Pai e ele desce, passa 40 dias com os discípulos,
Ele diz, assim como o Pai me enviou, enviou a voz, e soprou o Espírito. E eles nasceram de novo. Se tornaram uma nova pessoa, uma nova criatura. Amém? Mas ainda tinha uma carne. Aí ele diz no versículo 15, então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresenteis alguém como escravo para prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que fostes entregue. Libertos do pecado, foste feito escravo da justiça. Olha que coisa linda. E Paulo mostra aqui que nós devemos agora usar o nosso corpo como instrumento de justiça. Ou seja, usar os 5 sentidos para fazer a vontade do Senhor. Mas Paulo está dando um comando para aquele que nasceu de novo. Não é só um comando para a nossa mente. É um comando para o nosso espírito, dizendo, é você que tem a condição de vencer o mundo, porque você nasceu de novo. É você agora que é uma nova criatura. Amém? É você agora que se torna embaixador do Senhor. Ele vai mostrando no texto que o Senhor nos reconciliou e nos deu um ministério da reconciliação. Então hoje nós percebemos, irmão, que muitas das vezes muitos filhos de Deus não estão andando como deve, como muitos ímpios, na verdade, anda espírito, alma e corpo servindo a Satanás, porque nós temos em nós uma carne que ela inclina para o pecado. Mas aprove a Deus nos ter dado a sua palavra, o seu Espírito, para nos ensinar, para nos lembrar, nos guiar em toda a verdade. Amém? O que a gente precisa é a cada dia estar envolvido com essa palavra que vai nos dar a condição de dominar a nossa carne. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, você pode abrir lá. Um rapaz de outro ministério ligou para mim hoje, desesperado, e me pedindo ajuda sobre uma área que ele não conseguia parar de pecar. Eu digo, meu Deus do céu, como tem gente assim, e se condenando, irmão, vivendo feito um miserável. É por isso que nada na vida dá certo. Sabia que às vezes não é demônio? Porque senão as pessoas pensam que tudo é um descarrego. Então, tem que fazer um descarrego, fazer uma oração forte para sair esses pensamentos ruins. Não, é só condenação. Eu já vi pessoas, porque pecou e não se perdoou, e ela morrer. Porque não se perdoou. A maioria das pessoas que vão para psicólogos, não é uma regra, mas muitas delas, é porque não consegue se perdoar. Porque se a gente consegue se perdoar, irmão, pode ter certeza de que a gente vamos melhorar a cada dia, vamos ser aperfeiçoados, e muitas das vezes a nossa perca, a nossa bagunça vai servir de ganho para outras pessoas. Porque Paulo disse, olha, eu sou um espelho para aqueles que vocês salvam. Porque Paulo foi uma bagunça, irmão. Ele se acha como um dos principais pecadores. Você já imaginou? Camaradas colocar no pedestal e diz assim, olha, mostra uma pessoa que já pecou aqui. Pronto, eu sou pior do que tu. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para os que estão diante de mim. Por quê? Porque a graça do Senhor alcançou a Paulo. E essa graça nos alcançou também. Capítulo 5, e o versículo 23 e diante, ele diz: o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Diga assim, o meu Pai, Ele é de paz. Amém? Mas olha o que ele diz, que o nosso Deus de paz santifique completamente o vosso espírito, alma e corpo, seja mantido plenamente irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe que de fato competiu a Ele, né, santificar o nosso espírito, ou seja, nos separar do pecado, nos justificar, nos colocar diante de Deus sem culpa, sem medo e sem condenação, como justiça de Deus aqui na terra. Posso ir amém? Mas sabemos também, irmão, que nós temos uma alma ainda a ser renovada. Temos um corpo que precisa ser dominado. Se a cada dia formos treinados, de fato, e fizermos aquilo que a palavra diz, vamos poder estar sem culpa e sem medo de crescer em nenhuma área das nossas vidas. Você sabia disso?
que nada pode parar um cristão se ele estiver andando sem condenação. Porque se você trabalha, você não está com medo do dia da manhã, porque você sabe que as portas vão estar abertas para você. Não tem condenação. Amém? Agora isso é em qualquer área. Ou seja, se você é uma pessoa que está estudando para ser alguém para representar a Deus em outra área, não tem chamado ministerial, não tem nenhuma aptidão para servir no ministério ou na igreja, né? Eu estou falando prédio físico, mas você, às vezes tem uma vocação no Senhor que quer servir ao Senhor, vamos dizer, dentro do corpo, de forma indireta, você não tem nenhuma condenação se estiver buscando a palavra, se purificando a cada dia, para poder de fato você passar naquilo que está, né, mais na frente, vamos dizer assim, para que você possa ser aperfeiçoado naquilo que você quer fazer e possa representar a Deus naquilo que você vai fazer de fato. Nada pode impedir você chegar nessa situação, vamos dizer assim, de ter nenhum medo de chegar a ter uma prova e dizer assim, eu vou estar com medo. Não, você vai fazer com confiança, porque você sabe que Deus está com você. Você sabe porque você sabe que você quer representar a Deus naquilo que você vai fazer. Eu vi um médico, colocaram até no Face, ele falando isso, ele é um cristão, ele falando que já tinha visto tumores, coisas extraordinárias, não é, que Deus tinha operado, não é? E ele disse, olha, eu sou um médico, sou limitado. O que eu puder fazer por vocês, falando assim, não é para os pacientes dele, eu vou fazer. Mas tem coisas que eu não vou poder fazer, aí é só com Deus. Ou seja, um médico que estava representando ao Senhor, um cristão, não era um pastor, amém? Não era um ministro no ciclo dom ministerial, mas ele entendeu a sua vocação, entendeu o seu chamado e dominava a sua carne, e o Senhor começa a operar na vida dele, mesmo no consultório. O que nós precisamos entender, irmão, que independentemente de ter chamado ou não, Deus quer nos usar de forma poderosa para que venhamos a cada dia reconciliar o mundo com o Senhor e mostrar para o ímpio de que Deus não está com raiva dele, pelo contrário, Deus quer se aproximar dele, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Amém? E não vai ser uma crítica desconstrutiva que vai levar uma pessoa para Cristo, não, mas vai ser uma crítica a cada dia, mostrando para ela, construtiva, mostrando que Deus, Ele é um Deus que nos constrange com o seu amor. E o rapaz, ele desesperado, colocou lá uma mensagem para mim. Ele disse, será que Deus vai me castigar porque eu pequei e a minha esposa quer separar de mim? Porque ele disse que já tentou se reconciliar e ela não quer mais, porque foi uma traição virtual, não foi uma traição física, mas virtual. E aí? Ela tem direito de separar porque foi uma traição virtual? E eu disse para ele, rapaz, não tem. Mas ela precisa, na verdade, ver humildade, precisa ver uma pessoa quebrantada, precisa ver uma pessoa mudada, precisa ver uma pessoa que de fato quer viver. E eu disse para ele, primeiro conversa com o teu pastor. Se você não tem pastor, nos procure que a gente tem o maior prazer de ela aconselhar. Mas eu não posso fazer isso sem você conversar com o seu pastor. Por quê? Porque muitas das vezes, irmão, eu acho isso de forma muito incoerente, uma ovelha se aconselhar com outro pastor de outro ministério. Não que ele não possa aconselhar, deve aconselhar. O que eu estou dizendo é de que um pastor que tem, na verdade, um pouco de juízo ou de consciência da palavra, ele vai entender que a cura daquela pessoa depende dele ser humilde, dizer o pastor dele, para muitas das vezes ele sentar, aprender de novo, você passar por aquilo ali, pelaquela vergonha, que isso é saudável, para aquela pessoa se levantar com mais consciência. Amém? Na época da manifestação do Espírito, a gente vê lá em Atos, não é? Houve pessoas que morreram fisicamente. E diz que houve temor, ou seja, houve respeito, consideração pelos homens de Deus. Hoje não acontece muito isso, não é? No físico, mas acontece muito isso na alma das pessoas. Acontece muitas vezes as pessoas adoecendo. Não acontece de, às vezes, ser fulminado porque as pessoas não têm muita consciência. Mas quando se trata de um homem ou mulher que já conhece bem a palavra de Deus e brinca, isso pode acontecer. Mas muitas das vezes, muitos pastores que aconselham a ovelha de outros pastores, ele está correndo o risco de deixar essa ovelha a cada dia viciada no pecado. E quando ela vai para o pastor dela, ela vai ter que se humilhar. Primeiro é o pastor dela dizer assim, pastor, eu errei, mas eu estou quebrantado e eu quero me reconciliar com a minha esposa. Eu sei que talvez não tenha mais jeito, mas se depender de mim, eu vou dar a cara a tapa, eu vou pedir perdão a ela, eu vou lá, sabe, mostrar o máximo que eu puder, e vou buscar a palavra para dominar a minha carne. Mas eu sei porque eu sei, irmão, que aquele irmão não conhece sobre tricotomia, não tem o conhecimento e entendimento que nós temos. Então ele é um bebê espiritual.
Ele pode ter 10, 15, 20 anos na igreja, mas é um bebê espiritual. E ele está aperreado, ele está, sabe, perturbado. E na hora o Senhor me disse, quando você não anda em condenação, se o seu coração, se sua mente não condena, você tem paz para com Deus. A sua oração vai ser ouvida e correspondida. Quando a gente vai lá em Marcos, não é muito conhecido, 11:23, que diz que tudo que disser de crendo vai acontecer, ele fala sobre reconciliação ali também. Amém? Ele diz, olha, se você tiver alguma coisa contra uma pessoa, ou seja, se tiver alguma coisa errada e você não se reconciliar, a sua oração não vai ser ouvida. Quem entende? Lá em Tiago, capítulo 5, do 13 em diante, ele fala uma pessoa que estava doente. Ele diz, olha, vai aos presbíteros, vai às pessoas de autoridade. Porque às vezes as pessoas não vão, muitas ovelhas não vão ao seu pastor, porque tem vergonha. Porque sabe que o pastor, na verdade, ele não vai concordar com o erro, mas ele vai dar um remédio. Amém? Ele não vai matar, irmão. O cajado não é para matar ninguém, é para chamar para perto. É para sarar a pessoa. E o que o diabo bota na mente das pessoas, que o pastor vai envergonhá-lo, e não vai, é mentira do diabo. Amém? Quem faz isso é o anticristo, que tem usado pessoas que conhecem a palavra, e nós temos o Espírito que nos traz paz, que nos leva a entender que o Espírito nos assiste em nossas deficiências para nos ajudar, não para nos condenar. E o pastor não vai fazer isso, pelo contrário. O pastor que se preze, ele vai amar a sua ovelha. Amém? Vai instruir ela. Então não tenha medo do seu pastor. Ele é a pessoa ungida, ele é a pessoa separada por Deus para trazer um óleo, trazer a direção e trazer norteamento para que você volte para o caminho. Amém? Aleluia. Então ele está mostrando aqui que compete a nós estarmos irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que dentro do que ela tem, ela procura ser fiel ao Senhor. E quando ele diz lá em 1 João capítulo 2, filhinhos, não pequeis, vamos abrir lá? Entendendo que temos opositores, nós temos que tratar com ele à altura. Aquelas pessoas que se opõem ao conhecimento de Cristo, a gente precisa agir à altura. Amém? Se o nosso corpo está se opondo à vontade do Senhor, o que é que deve ser feito? Se você for para alguns psicólogos, eu vi um rapaz dizendo, um colega meu, que ele tinha ido para o psicólogo. E ele está sendo perturbado, né? Ou seja, na área sexual. E ele cristão, mas sem o entendimento da tricotomia também, estava sendo perturbado nessa área. E sabe o que foi que o médico disse para ele? Psiquiatra. Disse, rapaz, você tem que abrir mão desse negócio da igreja e na verdade você tem que nadar mais, você tem que fazer um exercício físico para que possa inibir os seus hormônios. Começou a dar dica natural a ele. Sabe, irmão, que em parte ele está certo. A pessoa não deve deixar de buscar ao Senhor. Mas muitas das vezes nós temos que inibir o corpo. Como é que vai inibir o corpo? Muitas das vezes é jejuando, quebrando a carne. Amém? Muitas das vezes é não fazer coisas que é lícita, mas você vê que vai só encher a carne, só aguçar a carne, você não vai fazer. Você está dominando a sua carne. E vai vir uma força sobrenatural, que de fato é o escape que a Bíblia diz. Porque nós temos o escape. Porque a Bíblia diz que não veio nenhum pecado que não fosse humano. Todo pecado ele é humano. Só que só somos tentados quando a gente tem fome. Quando a pessoa ela tem fome sexualmente falando, ela vai ser tentada naquela área. Quando a pessoa tem a fome na área financeira, ela vai ser tentada na área financeira. Jesus ele foi tentado quando ele teve fome. Amém? Quando a pessoa ela é farta dessas áreas, ele não vai ter necessidade. Mas quando ela tem necessidade, com certeza ela vai ser tentada. E a gente precisa de fato identificar aonde está sendo tentado e poder rápido tomarmos uma decisão. Amém? E a decisão muitas das vezes, não é aquilo que o psicólogo falou para o irmão, é de fato, ele deve congregar, deve buscar a palavra, não deve deixar de congregar porque está escrito, amém? Que isso é costume de alguns e por isso muitos esfria. Hebreus capítulo 10, 25, não devemos deixar de congregar de forma alguma. Agora, muitas das vezes precisamos inibir o nosso corpo.
Amém? Ou seja, o jovem ele precisa estar envolvido com a palavra, precisa estar envolvido com a unção, precisa estar envolvido, determinado o que ele quer para a vida dele. Muitas das vezes é ter uma vida de exercício, sair da vida sedentária. Amém? Ou seja, todas essas coisas, estando envolvendo a cada dia, tendo envolvido com a palavra de Deus, vai trazer com certeza um alívio muito grande, não só na tua mente, mas também no teu corpo. Amém? Porque a nossa mente, irmão, ela na verdade pode trazer condenação para nós, como a gente lemos lá em 1 João capítulo 3, do 20 e 21. Mas olha que interessante, filhinhos, no capítulo 2, versículo 1 João: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo o mundo. Ou seja, naquela cruz, Jesus resolveu o problema do pecado para todo mundo. Amém? Só que eles não sabem, e nós estamos a cada dia compreendendo a respeito disso. Aleluia. Aí ele fala: sabemos que o conhecemos e guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda seus mandamentos, ele é mentiroso. Na verdade, e a verdade não está nele. Mas todo que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus, ele é o quê? Aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Ou seja, quando guardamos a palavra ou praticamos a palavra, ele está dizendo, nós somos o quê? Aperfeiçoados. Ou seja, é impossível uma pessoa ser aperfeiçoada sem ela praticar a palavra. É isso que ele está dizendo. Amém? E é interessante que para praticarmos a palavra, para andarmos em amor, irmão, a carne tem que ser dominada. Amém? A carne, se ela não for dominada, é impossível a gente ser aperfeiçoado. Aí ele diz, quem afirma estar nele, também deve andar como ele. Ou seja, dentro do contexto, ele estava falando sobre isso que a gente citou agora. Amém? Que precisamos ser aperfeiçoados andando no amor. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o começo. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Contudo, o mandamento que vos escrevo é o novo, verdadeiro em Cristo, em vós. Pois as trevas vai passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está onde? Nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas e por elas anda, ou seja, nas trevas, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são o quê? Por amor do seu nome. Pai, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Criança, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já tende vencido o maligno. Porque a palavra de Deus permanece em quem? Em nós. Amém? Tudo isso é resultado da permanência da palavra em nós. Ele diz, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, uma pessoa que se gaba, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus quer que a gente permaneça. E permaneça para sempre o nosso legado. Amém? Hebreus capítulo 4.
Ou seja, uma pessoa quando ela nasce de novo, a mente dela ainda vai vir os mesmos pensamentos que vinha antes. A diferença é que você consegue se defender. Amém? Efésios capítulo 6, versículos 16 e 17, eles usam principalmente o escudo da fé para poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é isso? É os pensamentos que o diabo vai lançar. E vai lançar às vezes como fogo. Amém? E se a gente, a cada dia estamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados, vamos andar em nenhuma condenação, irmão. Pode ter certeza. E eu sempre falo aqui, quando eu falo na renovação da mente, sobre um fato que aconteceu comigo. Ou seja, eu fui dormir assistindo uma mensagem, o homem de Deus estava ministrando e eu peguei no sono. Alguém aqui já dormiu assistindo alguma coisa da palavra? Amém? E quando foi pela manhã, eu passei a noite no sonho me prostituindo. Olha que interessante. Fui dormir assistindo uma mensagem, mas durante a noite o diabo lançou um sonho. E no sonho eu estava extravasando minha carne. Amém? Ou seja, minha carne estava no pecado. E quando eu me acordei, veio justamente um pensamento. O diabo lançando os dardos inflamados dele. Ah, estava pecando, foi safado. E na hora deu uma risadinha irônica, né? Meu filho, eu sei quem eu sou, diabo. Sou filho de Deus. Eu não tenho controle sobre meus sonhos. Mas tu se lembra do que eu fui dormir assistindo? O coração, ou a mente não condena. O espírito é santo, separado do pecado. Tudo certo, a carne dominada, tudo certo. E isso era da sexta para o sábado. No sábado a gente tinha ensaio, eu era líder do louvor aqui, e a gente veio para o ensaio à tarde. E nisso chegou um rapaz com uma dor no coração, e os meninos disseram: diácono, eu era diácono, você pode orar por ele? Eu disse: posso. Quando eu fui orar por ele, na hora que eu colocar a mão sobre ele, ele se demonia. E quando o rapaz se demonia, ele queria me lembrar um sonho. Ou seja, o diabo, na boca dele, queria me lembrar do sonho que ele tinha me dado durante a noite. Quem entende? Quando ele quis lembrar um sonho, eu disse: cala a boca, coloca a mão para trás, eu quero mais nem conversa com você. Aí chamei o pessoal do louvor e disse: vem aqui vocês. Aí contei aos meninos. Eu passei a noite me prostituindo num sonho. Aí contei a história para os meninos. Ele colocou a mão para trás. Eu nunca tinha feito isso. Eu digo: agora a gente vai andar aqui, a gente vai dar uns pulos ao redor do diabo, tirar a onda da cara dele, e ele vai ser liberto. Mas, irmão, se eu não entendesse um pouco da palavra, eu ia ser envergonhado na frente de todo mundo. Talvez me desviasse e não queria saber mais nada de Deus. Eu já ouvi muito isso, já vi muito isso, quando eu era religioso. Amém? Espírito de adivinhão. Às vezes, envergonhava um irmão na frente de todo mundo, um irmão que era um bebê espiritual. E o que acontece? Aquele rapaz, a gente orou por ele, ou seja, expulsei o demônio, ele ficou bem, não estava mais com dor, porque era o demônio que estava, na verdade, colocando aquela dor. O rapaz se converteu e foi embora. Ou seja, o diabo foi envergonhado mais uma vez. Posso ir amém? Mas se eu não entendesse sobre tricotomia, irmão, eu ia andar condenado. A primeira coisa vinha para o ensaio assim: o que é que o diácono tem? Deus está no controle, tudo bem. Não, mas eu estava nem aí. Estava nem aí, irmão. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Agora é uma coisa: se tiver condenação, tem que se concentrar. E você não pode se concentrar por mim nem eu por você. Amém? Agora ninguém venha para mim dizer: é porque é difícil, irmão, é complicado, é porque Deus não opera na vida de todo mundo, é porque Deus... Não, irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus opera na vida do pastor, Ele vai operar na minha. Ele vai operar na sua, de qualquer um que ousa crer na palavra. Amém? A questão que a gente precisamos a cada dia entender, que a carne não deve ser subestimada. Paulo disse a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Nós temos uma carne, irmão, ela não quer congregar. O diácono abriu aqui mostrando sobre isso, não é? Queria estar em casa, a carne dele. Ou seja, mas muitas das vezes nós misturamos. Ou seja, muitas das vezes nós se gabamos e falamos da velha criatura como se fosse nós. Antes eu era assim. Não, aquilo era a velha criatura, não é você agora. Você é uma nova pessoa. As coisas velhas já se passaram, irmão. Aleluia. Nós precisamos viver como nova criatura. E a única forma é se estarmos ligados na videira. Jesus disse: o Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês. Aleluia. Com a nova natureza.
Abre a tua Bíblia lá em João, Evangelho de João. Eu nem li aqui Hebreus, não foi? Mas abre lá em João que eu vou ler para você aqui, tá certo? João capítulo 15, mas eu vou ler aqui Hebreus para vocês, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é poderosa, eficaz. É mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a sua alma, o seu espírito e as juntas e medulas, ou seja, o corpo, e ela sabe a intenção do nosso entendimento, da nossa alma. Amém? Mais uma vez a palavra se divide, ou seja, ela começa a dividir quem nasceu de novo, quem é o corpo, amém? Que é o sem vergonha, que está lá o pecado, e divide também a mente e a alma. Ou seja, a palavra de Deus ela é poderosa demais, irmão, porque ela vem colocando cada coisa no seu devido lugar, e dizendo, você só vai errar se você quiser. Você tem opositor em você, mas você é muito maior do que eles. Aleluia, porque Deus não ia pedir para a gente fazer uma coisa, irmão, que Ele não dê essa condição. Amém? Se Ele manda a gente andar como nova criatura, porque Ele sabe que temos condição de andar como tais. Aleluia. Olha o que Ele diz em João, capítulo 15. E o verso 1, Jesus ele diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai ele é o quê? Ele sabia que foi Deus que plantou ele aqui na terra. Amém? E plantou ele com uma missão. Agora eu e você fomos plantados com uma missão também. E ele diz aqui, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Esse cortar, muitas das vezes, não é uma pessoa que ela vai morrer fisicamente, não. Às vezes é uma pessoa que é improdutiva na igreja. É uma pessoa que às vezes serve, mas a gente não vê o brilho, a manifestação do Espírito na vida dela. Por quê? Porque é uma pessoa que, de fato, ela não está ligada na videira, ou seja, não está ligada na palavra. Ligada na videira não é a questão de ser uma nova criatura. É a questão da pessoa não dar fruto, porque ela não tem resultado, não tem argumento, ela não tem a matéria-prima que é a palavra para dar fruto. Quem entende? Porque ele está falando com pessoas que de fato, a gente pode ver que em muitos textos que Jesus cita, ele já fala, irmão, como que, na verdade, ele já mostra como que ele estava próximo de morrer mesmo. Quando ele está tratando com a mulher samaritana, que ele disse, vai chegar um tempo, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. Ele disse, epa, mas já chegou o tempo. Por quê? Porque ele estava já vendo que estava se aproximando a sua morte e ressurreição. Então tem algumas coisas que ele já estava vendo adiantado. Amém? E queria que as pessoas entendessem isso. E aqui não é diferente. É como que se ele estivesse vendo hoje uma nova criatura em mim, em você e naquelas pessoas que estavam perto dele. Mas olha que interessante, ele diz aqui no versículo 2: todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho o quê? Falado. Ele estava falando com os discípulos, não é conosco. Amém? Se a gente estiver cheio da palavra, também estamos na mesma condição que os discípulos aqui. Amém? Ou seja, vamos ser limpos pela condição de se expor a cada dia, de buscar a palavra de Deus. Aí ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê? Porque sem mim nada podeis. Aqui nesse texto aqui de João, capítulo 15, ele fala no mínimo de 6 a 7 vezes de permanecer. Mas olha que interessante, ele diz que aquele que está nele, independentemente do tempo que ele tenha em Cristo, ele dá muito fruto. Dá muito fruto dentro da sua estação, da sua compreensão. É por isso que a gente vê às vezes um novo convertido, ele todo viçoso, ele dando resultado. Por quê? Porque dentro do entendimento dele, ele está no Senhor. Ele está sendo limpo pela palavra. Amém? Mas muitos, por esfriar, não continuar buscando a palavra, não permanecer na palavra, a carne reina.
E agora muitos andam segundo a carne, mesmo sendo uma nova criatura. E isso pode levar uma pessoa à morte espiritual, à morte física e à morte mental, que leva uma pessoa, na verdade, até desconsiderar e cuspir quando se fala em Deus. Mas glória a Deus por causa dessa palavra, irmão, que vem trazendo luz e entendimento para nós. E eu conversando com o irmão hoje à tarde, passei o dia com ele, estava trabalhando na casa dele, e esse irmão, ele ama a palavra. Ele é um bebê espiritual, apesar de ser um diácono, mas pelo fato dele amar a palavra, eu me lembro quando ele chegou em Caruaru, o camarada estava morando vamos dizer assim, com outras pessoas que não eram da família dele, não é? Ou seja, ele não tinha nem onde morar, ele não tinha nem condição de pagar um aluguel. Esse camarada se converteu e Deus tem mudado a vida dele de forma extraordinária. Ou seja, Deus deu um terreno a ele, ele fez um primeiro andar muito bom. Depois que terminou, o Senhor deu um terreno a ele de 8 metros por 30. Depois ele vendeu, trocou lá de novo, fez outra coisa. E o camarada, eu nunca vi ele triste. Há mais de 4 anos que eu conheço esse cara. Mas ele não conhece bem a palavra. Rapaz, quando eu comecei a falar sobre tricotomia, ele disse: é mesmo, varão? Que negócio, eu nunca vou esquecer disso. Diz aí de novo, é como espírito, alma e corpo. Rapaz, não é que está escrito mesmo. E não é que está mesmo. Porque eu comecei a citar o versículo que ele já conhecia, mas não sabia distinguir. Eu digo: tu está entendendo agora? Porque às vezes as pessoas, quando ouvem a palavra, muitos cristãos, ele fica desnorteado, se acha condenado, quando há pensamento de pecado. E às vezes, irmão, o pensamento é só um pensamento. Se tem o pensamento que você é rico, não quer dizer que você seja, não. Tem o pensamento que é miserável, não quer dizer que você seja. Amém? Pensar, todo mundo pensa, irmão. A nossa mente é um ponto de ônibus. Passa todo mundo, passa todo pensamento, mas só permanece quem a gente deixar. Posso ir amém? Ou seja, você pode fazer assim comigo? Faz assim, para você aprender. Quem é o maior é aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura. Quem é o menor é a carne. Quem é que vence? Quem deve vencer? É o maior ou o menor? Pronto, então, não tem argumento para a carne. O espírito é quem deve dominar a carne, certo? O do meio é o garçom. Ou seja, se eu estiver buscando a palavra, a minha mente vai estar cheia da palavra, vai obedecer ao espírito que nasceu de novo. Mas se eu estiver buscando as coisas da carne, inclinando para a carne, com certeza o garçom que é a mente vai obedecer. Amém? É por isso que em Colossenses 3, primeiro diz: vocês que já ressuscitaram com Cristo, espírito, buscai e pensai nas coisas do alto. Filipenses 4:8 ele diz: pensa no que é puro, no que é amável, no que é boa fama, se alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Ele estava falando da mente. Amém? Se vocês praticar aquilo que vocês viram e ouviram, no versículo 9 do capítulo 4 de Filipenses, ele diz: o Deus da paz estará com você. Mas ele estava falando com crente. E o Deus da paz não estava com ele, não? Estava. Mas no sentido de manifestação, de operar a favor daquele crente, não estava. Se ele não mudasse o seu pensamento. É por isso que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2: ou você transforma a mente, ou você vai ser pobre, espiritual, psicológico e física. E você nunca vai saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ir amém? Então, tem alguma coisa te condenando? Essa é a noite de você pedir perdão. Em alguns casos, é preciso falar com a sua liderança. Em alguns casos, algumas pessoas vão ter que pedir perdão, mas é um perdão convincente. Sabia, irmão, que muitas das vezes um pedido de perdão não é convincente para uma pessoa que magoou e feriu demais outra pessoa? Ah, mas Deus perdoa. Sim, Deus é uma coisa, mas a outra pessoa tem uma alma, tem uma mente. E nós estamos vivendo, não é? Eu sei que não é a doença do século, porque Paulo já tinha citado isso há 2000 anos atrás. É coisa de milênio. Mas hoje as pessoas vivem doentes mentalmente, irmão. E muitas das vezes as pessoas contribuem para isso. E a gente precisa sarar a mente da outra pessoa. E sabe quando a gente sara? Paulo fala lá em Romanos: andando no amor. Vença o mal com o bem. A única forma de vencer é andando no amor, perdoando as pessoas, entendendo a ignorância dela. Amém? Quando eu digo entendendo, não é concordando, não. É você entendendo que a gente só dá o que a gente tem.
Só colocamos para fora o que a gente colocou para dentro. Amém? Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, irmão. Que a gente não ande em nenhuma condenação. Em tudo que você intentar em fazer, ninguém vai te parar. Deus reconheceu isso lá em Gênesis capítulo 11, quando ele estava fazendo a Torre de Babel contra a vontade de Deus. E disse que Deus desceu e disse: ninguém pode parar eles. Por quê? Porque eles têm um só coração e uma só língua. O que ele quer dizer com isso? Ou seja, quem está dentro de uma visão, seja empresarial, seja em uma casa, seja em uma igreja, tem que ter um só coração. O que é um só coração? E eu estava meditando esses dias, o Senhor me deu o entendimento disso. Ele disse: a maioria das pessoas que estão na igreja, servindo a mim, na igreja, que tem entendimento alto ou pequeno, todos eles estão servindo de coração. Mas muitas das vezes, a fala, a comunicação está diferente. É por isso que leva um a magoar o outro. Porque eu nunca vi uma pessoa sair da igreja, nunca vi uma pessoa, na verdade, ficar com raiva de alguma liderança, de deixar de servir a Deus em um ministério, porque ele não tinha um coração de fazer a vontade de Deus. Ele tinha. Mas a falta de comunicação, irmão, é que tem destruído muitas das coisas. Porque a falta de comunicação não é no sentido só de falar, é no sentido de você ouvir a outra pessoa para compreender ela. Amém? Então é por isso que nós, como liderança, precisamos ouvir as pessoas. Porque muitas das vezes, só ela colocar para fora, e ela sabe que você é um bom ouvinte, ela vai se achar amada. E quando você der uma palavra, mesmo que seja dura, ela vai receber. Porque você respeitou. Amém? Ou seja, aquela comunicação que foi, de fato, entender o que a outra está passando. Porque há quem diga que comunicação é quando a outra pessoa consegue compreender aquilo que está sendo passado. Enquanto a outra pessoa não compreende o que está sendo passado, não tem comunicação. É só palavras. E quantas das vezes uma pessoa vem conversar conosco, a gente está no celular, e a gente fala palavra avulsa. Pode ser sua esposa, pode ser um patrão, pode ser qualquer pessoa. Mas quando você para tudo e olha, olho no olho, a pessoa está dizendo: pelo menos fulano me ama, porque ele está me ouvindo. Porque tem uma boa comunicação. Você não precisa nem falar muito. Amém? A Bíblia diz que até aquele que são tolo, só o fato de estar calado e estar ouvindo, se dá por sábio. Então vamos ser mais sábios. Deus nos deu só uma boca e 2 ouvidos, para ouvir mais e falar menos. E quando falar, falar com entendimento. Domina a tua carne, e eu tenho certeza que tudo que você fizer vai dar certo para a glória de Deus. Amém? Diácono Valmir. Aleluia, glória a Deus. Vocês foram abençoados? Eu acredito que não só nós que estamos aqui, né, hoje congregando, mas você que estava aí do outro lado, aí sentado, com o teu coração desejoso. Você recebeu a instrução de Deus essa noite, irmão. Homem, mulher de Deus, jovem, casais, então agora você vai praticar. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Amém? E a gente vai continuar praticando a palavra. Provérbios capítulo 3 e o versículo 5 diz, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor do teu próprio entendimento, não, com a palavra de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. A gente não pode ficar com o nosso próprio entendimento. O que é que a mídia está dizendo? O que é que você tem ouvido da mídia contra a vontade de Deus? Joga fora, meu irmão. Os pastores sempre falam por aqui, né, quando passam: um pensamento ruim só vai sair com um pensamento bom. Então, se você está ouvindo coisa ruim, meu irmão, hoje você está no lugar certo, na hora certa, e ouviu e está ouvindo a coisa certa. Amém? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Mais embaixo ele vai dizer aqui o que é reconhecer o Senhor: dizimando e ofertando de todo o teu coração, não ficando com o próprio entendimento, porque Satanás vai lançar: rapaz, isso é para hoje, vou dar dinheiro ao pastor, ao irmão, puxando o saco do pastor. Não, meu irmão, é porque está na palavra. Amém? Você tem o Espírito Santo dentro, eu tenho o Espírito Santo dentro. Ore. A Bíblia diz que ele é o Espírito que lembra todas as coisas. Então, ora de todo o teu coração, fala com o teu Pai: Espírito da verdade, me dê entendimento nessa área. Eu ainda não sei tanto como, mas eu quero aprender para praticar. Deus pega junto com você, meu irmão. Versículo 9: honra ao Senhor com os teus bens. E eu fiquei meditando, quando a gente dizima e oferta,
de todo o nosso coração, entendendo a palavra de Deus, meu irmão, isso é uma forma de honrar o Senhor também. Eu sempre falo, né, quando eu tenho a oportunidade de estar, não só aqui, mas aonde eu passo, eu honro a minha esposa. A Bíblia diz que nós temos que honrar as nossas esposas, as autoridades. Pronto, da mesma forma, Deus quer que nós honremos Ele no dízimo das ofertas. Porque Ele diz aqui, honra ao Senhor. Não diz que é o irmão, o pastor Ailson que estava ministrando aqui. Não, irmão, Ele diz honra ao Senhor. Com os teus bens e com as tuas primícias. De todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros. Se encherão com farturas. Rapaz, você quer os seus celeiros transbordando da forma certa, do jeito que está escrito na palavra? Renova a tua mente, domina a tua carne, honra ao Senhor dizimando e ofertando. Então você vai sair aí, vai levantar com alegria e vai praticar esse princípio. Agora com alegria, meu irmão. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O dízimo é a oferta. Então vai lá, meu irmão. Como o pastor falou aqui, nós vamos ainda ofertar e dizimar aqui correndo, meu irmão. Na nossa nova igreja. Aleluia. No nosso novo templo. A minha vida é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou. Diga a Ele, diga ao Senhor. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou. Aleluia, glória a Deus. Nós somos uma nova criatura. Se você decidiu por Jesus, você é uma nova criatura. Como o pastor Ailson ministrou aqui, você tem o próprio Deus dentro de você. Você não está mais só. Nós não estamos mais só. Aleluia. Sexta-feira é o culto dos homens. Eu vou repetir de novo. Sexta-feira é o culto dos homens. Então, homens de Deus, varões, convidem homens. Amém? Mas eu tenho um amigo meu que ele mora distante. Se esforce, peça direção ao Senhor, a Deus, que Ele vai dar a direção e você vai buscar Ele. Quando a gente era do mundo, eu estou falando agora para os homens, a gente se esforçava para fazer a vontade de Satanás. Não sei qual era a tua área, meu irmão, mas hoje nós somos uma nova criatura. Então a gente tem que se esforçar muito mais em buscar aqueles homens que não conhecem o que você tem conhecido. Buscar aqueles homens que não têm vivido o que você tem vivido, meu irmão. Amém? E domingo também é o nosso dia do homem, né? Eu sei que vai ser um dia glorioso. Maiores informações, procura o Diácono Naldo, o irmão Tiago Florencio. Se você vê ele por aí no secular e no dia a dia, pega informações com ele, porque eu sei que vai ser um dia poderoso lá. E sexta-feira vem congregar, amanhã vem congregar, porque tem mais instrução da parte de Deus para nossas vidas. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Pai, obrigado no nome de Jesus. Somos gratos, Pai, por mais essa noite onde o Senhor falou aos nossos corações. Oh, Pai, a Tua palavra diz que ela é poderosa para salvar as nossas almas. E eu sei que chegou instruções, Pai, mas essa noite, salvando as nossas almas, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida daqueles que estavam aqui, Pai. Pela vida daqueles que estavam lá, Pai, nas suas casas, Pai, sedentes, desejosos em receber, Pai, a palavra que salva, que cura e que transforma, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor vai nos proporcionar, Pai. E cremos que se o Senhor não voltar, amanhã será mais um dia de oportunidades, Pai, de renovar a nossa mente, Pai, e viver Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados com a prática da palavra. Aleluia. A minha vida é tua vida. Tudo que sou é totalmente teu, Senhor. O meu presente, o meu futuro te entreguei. O meu passado afoguei no mar do esquecimento do Senhor. Nova criatura sou, nova criatura. Eu não sou tudo que você precisa. Ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, não abro mão não. Nova criatura eu sou, nova criatura. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura, nova criatura.
Cristo, vive pra Deus sim. Eu sou nova criatura eu sou. Eu sou nova criatura eu sou.